Regresso com o programa Consultório. Vamos aqui falar de urticária, mas eu recordo que ainda queremos ouvir a sua questão relacionada precisamente com a especialidade imunoalergologia. Para isso deve marcar o número de telefone 22 508 3297. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos, portanto, às causas, aos sintomas, também ao tratamento com a professora doutora Cristina Lopes Abreu, médica imunoalergologista e membro da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Sra. doutora, é um gosto recebê-la no consultório. Muito obrigada por juntar-se a nós. Podemos explicar o que é a urticária? A urticária é um síndrome, digamos assim, é um conjunto de manifestações que têm várias causas. As lesões que aparecem na urticária são muito fáceis de identificar. No fundo, são manchas vermelhas que aparecem na pele, a maior parte das vezes com um relevo e que dão muita comichão. Prurido é o termo médico, ou seja, a urticária, por definição, dá sempre comichão. A urticária pode ser mais localizada ou mais generalizada, ou seja, há pessoas que têm urticária apenas, por exemplo, na face, outras que têm no corpo inteiro. Mas há alguma grande diferença entre urticária e reação alérgica? Sim, existe uma diferença significativa. Porquê? Porque a urticária, cada vez mais se conhece os mecanismos que estão na base do aparecimento da urticária e nem todos são alérgicos. Ou seja, nós temos urticária aguda e urticária crónica. A urticária aguda é aquela que aparece e desaparece em pouco tempo. A urticária crónica são lesões que duram mais de 6 semanas. O que é que acontece? Por definição, as manchas que aparecem na urticária aparecem e desaparecem em 24 horas. Mas se aparecem e desaparecem mais do que 6 semanas e meia, digamos, 6 semanas e meia, desculpem, 6 semanas, designam-se por urticária crónica. E porquê é que é importante nós fazermos esta distinção? Porque as alergias estão mais relacionadas com a urticária aguda. Ou seja, se eu for alérgica, por exemplo, ao camarão e ingerir camarão, um arroz de marisco, posso ficar com urticária da cabeça aos pés. Mas mal acabe de ingerir o camarão, passado algumas horas, a urticária desaparece e não volta até eu voltar a ingerir o camarão. Okay? Isto é a urticária aguda, alérgica. As pessoas que têm urticária, que estão sempre a aparecer as lesões e aparece durante tempos, muitas vezes até passa esse mês e meio, às vezes demora e pode durar durante anos. Claro. E essas formas de urticária, que nós dizemos a tal urticária crónica, já não têm a mesma causa alérgica. Mas é possível encontrar a causa na urticária crónica? É uma questão muito pertinente, porque nós sabemos que na urticária crónica as células que estão debaixo da pele estão como que irritadas, desequilibradas. Sim. Nós sabemos que há uma causa imunológica que faz com que aquela pessoa tenha uma pele hipersensível. Em alguns casos, que são a minoria, nós conseguimos detectar no sangue algumas alterações e muitas vezes são pessoas que até têm tendência para ter outras alterações imunológicas. São pessoas que, por exemplo, têm problemas de tiroide, tiroidites, autoimunes, pessoas que têm outras doenças que muitas vezes estão aqui também faladas, como doenças de artrite reumatoide, lúpus eritematoso, ou seja, a urticária aqui surge como mais uma manifestação do sistema imunológico desequilibrado. Noutras vezes, nós não encontramos nenhuma alteração no sangue. Não quer dizer que daqui a alguns anos nós não tenhamos análises que nos permitam detectar alguma alteração. Claro. Mas há um grupo de doentes, efetivamente, que as manifestações continuam a acontecer, que nós não temos um parâmetro analítico específico alterado, mas que conseguimos tratar na mesma. Claro. E quando isso é possível, Sra. doutora, quais são as causas mais comuns? Portanto, nós associamos muito reação alérgica ao camarão, ao marisco, por exemplo, aos frutos secos também. Existe aqui alguns agentes ou padrão, sim, associado à urticária? Sim. A urticária aguda depende, estamos a falar de uma criança ou de um adulto. Na criança, muitas vezes, a causa é alergia alimentar. E na alergia alimentar, enquanto um adulto é mais alergia a medicamentos. Por exemplo, os medicamentos também podem causar urticária. Sim. No fundo, a urticária é uma manifestação, como eu tinha dito no início, de outras causas, de várias causas. Pronto. E então, nas crianças, a urticária, como manifestação de alergia aos alimentos, surge muitas vezes, numa idade muito precoce, alergia ao leite, alergia ao ovo,
são as primeiras alergias a surgir. Claro. Estas duas alergias, quer ao leite, quer ao ovo, tendem a desaparecer com a idade. Ou seja, até aos 8 anos, a maior parte das crianças consegue passar a tolerar o leite e o ovo. A alergia aos frutos secos também muitas vezes surge não tão em bebês, mas, por exemplo, por volta dos 3, 4 anos. Claro. E quando é alergia aos frutos secos, tende a perdurar o resto da vida. Alergia aos mariscos, como tínhamos falado, ao camarão. Algumas pessoas são alérgicas aos frutos frescos. Não é mais comum no sul da Europa do que no norte da Europa. Por exemplo, eu tenho na consulta alguns doentes que têm urticária quando ingerem pêssego, ou cereja, ou os tais morangos. E por isso, na idade pediátrica, a causa da urticária aguda é muitas vezes a alergia alimentar. No adulto, a urticária pode ser também manifestação de alergia alimentar, muitas vezes de manifestação de alergia a medicamentos. Quanto mais nós envelhecemos, mais medicamentos precisamos fazer e muitas vezes, quer seja anti-inflamatórios, é muito frequente as pessoas terem alergia aos anti-inflamatórios e ficarem não só com o corpo às manchas, mas com os lábios inchados, com os olhos inchados e por isso às vezes os medicamentos entram aqui como um fator importante. O que é que eu queria ressalvar? No meio, para confundir, e por isso é que nós dizemos que a urticária realmente é complexa, há vírus que promovem a urticária, que fazem com que as tais células debaixo da pele libertem histamina, que é o que dá a comichão. Por isso é que nós tomamos antihistamínicos para tratar a urticária. Claro. Por isso, há muitas crianças que, se estiverem constipadas, se tiverem uma gripe, têm urticária. E depois, quando a gripe passa, desaparece. Por isso, claro, é quase um puzzle e um trabalho detetive conseguir perceber a urticária aguda, qual é a causa. Principalmente, mas, por exemplo, em idade pediátrica, se a doutora se vir uma criança com essa manifestação de urticária, consegue perceber que é urticária? Há ali alguma diferença em relação a uma reação alérgica a um alimento, por exemplo? Muitas vezes pode não ser fácil. Pode não ser fácil. O que é que acontece na urticária que é induzida pela alergia alimentar, por exemplo? Muitas vezes as pessoas sentem comichão nos lábios e na garganta. Ou seja, o primeiro local onde ingerem são pessoas que dizem: eu quando ingiro, por exemplo, noz, fico sempre com comichão nos lábios, na garganta, sim. sempre... E depois há um dia em que ficam com a urticária da cabeça aos pés. Por isso, quando são alimentos, há mais esta questão da alergia de contacto. Quando são os tais vírus, não há estes sintomas e nos medicamentos também habitualmente não há estes sintomas como nos alimentos. Os alimentos dão-nos assim uma pista mais fácil, é mais fácil chegar lá. O que é que acontece, por exemplo, numa urticária num contexto vírico? Habitualmente há febre, há mal-estar geral, as pessoas têm dores de cabeça, dores de garganta e urticária. E a pessoa, por isso o médico diz: bem, esta urticária deve ter sido no contexto de uma virose. Se o pai diz: olha, sempre que o meu filho estamos a introduzir a alimentação, estamos mesmo agora a começar a dar o ovo, e eu até, sem querer, o irmão comeu um bocadinho, por exemplo, deu-lhe um bocadinho do alimento, ele comeu e ficou com urticária, nós já começamos a perceber que há aqui um padrão. Por isso, a história clínica é sempre muito importante e é fundamental. E é normal nessas idades também diagnosticarem-se, então, outras doenças, não é? Outras patologias. Outras patologias, sim. Há uma questão que é aqui importante nós chamarmos a atenção. A urticária, por si só, isoladamente, acaba por ser benigna no sentido em que desaparece e a pele fica impecável, não deixa qualquer marca. O que é que me preocupa é quando a urticária, além de surgir de uma forma súbita, também é acompanhada de sintomas que nos alertam para uma situação mais grave. Por exemplo, uma criança que, quando bebe leite, além de ter urticária, fica com chiadeira, com falta de ar. Claro. Por exemplo, um adolescente que é picado por uma abelha e fica com urticária e perde a consciência, isto são manifestações de uma reação alérgica grave, de uma anafilaxia, reação anafilática. Certo, mas a urticária é só um dos pontos dessa reação que esse jovem está a fazer à picada da abelha. Exatamente. E por isso nós temos que distinguir se aquela urticária é uma urticária por si só, banal, simples e não implica risco de vida,
ou se é a manifestação de algo mais grave. Porque realmente as reações anafiláticas, 80% delas, a primeira manifestação é a urticária. Por isso, todas as reações em que a urticária é acompanhada de sintomas respiratórios ou gastrointestinais, diarreia, vómitos, ou sintomas cardiovasculares, por exemplo, o tal perder a consciência, ficar tonto, significa que estamos perante uma reação anafilática. Então, aí convém marcar uma consulta e fazer uma avaliação, testes cutâneos de alergia, pedir análises, fazer um diagnóstico. Se a urticária é passageira, foi só no contexto de uma infecção vírica, não tem sintomas de comichão nos lábios, na garganta, não havia nenhum inseto associado, não havia nenhum medicamento que nos faça preocupar, ficamos mais descansados. Essa questão até pode ser importante no caso das crianças, porque muitas vezes nós achamos que os mais pequenos não gostam de determinado alimento. Exatamente. E não tem a ver com isso, tem a ver com essa tal reação aversão que podem fazer, não é? Exatamente. Nós temos alguns doentes na consulta. A garganta ou os lábios. Eu lembro-me de um menino que tinha na consulta que teve uma reação anafilática no infantário com a ingestão de bolo rei que estavam a fazer na escola na altura do Natal. E ficou com urticária, com falta de ar, chamaram o INEM, foi para o serviço de urgência, foi tratado e correu tudo bem. Mas quando nós fazemos a história clínica, ele já tinha comichão nos lábios e na garganta e tinha os lábios inchados várias vezes, sempre que comia nozes. E era sempre ensaladas que a mãe colocava. E achava que ele até aborrecia imenso com ele e dizia que ele tinha que comer tudo, que era má educação cuspir os frutos secos que ele estava a ingerir. Claro. E por isso, numa criança pequena, a aversão alimentar é um sinal que deve ter sido claro, termos pode em conta. Indicar que a criança está ali a ter uma reação, não gostar. Não é, então sendo pequeninas, não é birra. Muitas vezes é um sinal de que há um sintoma que incomoda. Efetivamente. Sra. Doutora, mas a urticária controla-se só com antihistamínicos ou há alguma terapêutica adicional mais forte que possa, de facto, funcionar também como forma preventiva se a pessoa souber, não é? O que é que está a causar aquela manifestação? Sim. Nós temos aqui também, podemos falar de dois contextos. O contexto do tratamento da urticária aguda e da tal urticária crónica. Na urticária aguda, muitas vezes os doentes, quando têm uma primeira manifestação muito exuberante, em que há o que nós chamamos de edema, angioedema, ou seja, o inchaço dos lábios, dos olhos, muitas vezes da zona genital, têm que recorrer ao serviço de urgência. Existem protocolos específicos de tratamento da urticária no serviço de urgência. Qual é a nossa principal preocupação no serviço de urgência? Perceber então que isto é uma urticária isolada ou então é uma reação anafilática. Tudo bem, é uma urticária isolada. Há compromisso da via aérea, ou seja, a pessoa está com dificuldade em respirar porque tem aperto na garganta, tem a língua inchada, é preciso então tratar de forma endovenosa. Se isso não acontecer, nós podemos tratar com comprimidos que são os tais antihistamínicos, que servem para impedir a ação da tal substância histamina que é produzida nas células, ou então com corticoides, cortisona, que o que faz é desinflamar de uma forma muito potente todo aquele sistema imunitário e a pessoa fica bem. Muitas vezes, quando há esse inchaço dos olhos ou dos lábios, é preciso ficar algum tempo em vigilância. E, normalmente, 8 horas, 12 horas, e a pessoa sai do serviço de urgência bem e depois, percebendo o contexto, é preciso ir a uma consulta de alergologia ou não. A urticária crónica, estas pessoas estão sempre a ter queixas de urticária, muitas vezes é um desafio terapêutico. Porquê? Porque alguns doentes respondem muito bem a um antihistamínico. Nós habitualmente escolhemos antihistamínicos de segunda geração, ou seja, são os mais recentes. Porquê? Porque há uns anos atrás só havia medicamentos que controlavam a comichão, mas davam muito sono. E então tinham muito impacto na qualidade de vida, quer dos adultos, quer das crianças, no rendimento escolar. Por isso agora há antihistamínicos que são eficazes e não têm efeitos laterais. Porquê? Porque não atravessam para o cérebro, a barreira cerebral, e por isso não têm esses efeitos complicados. E por isso podem ser dados com toda a segurança e alguns mesmo que a partir dos 6 meses de idade. E por isso, a primeira tratamento da urticária crónica é fazer um antihistamínico uma vez por dia. Se nós considerarmos que mesmo assim a pessoa não está controlada, existem questionários próprios que normalmente os nossos utentes levam para casa e durante 15 dias fazem um registro. É um registro que ajuda ao médico na próxima consulta a perceber o quão impactante aquelas manifestações estão a ser. Este questionário o que é que pergunta? O número de pápulas que surgem
e se perturba o sono e em que medida, por exemplo, de 0 a 10, o que é que isto perturbou, o que é que a urticária perturbou o seu sono nos últimos dias? Não é? 0, nada, 10, o máximo. O humor, a pessoa ainda está mais irritada, está com dificuldade, por exemplo, em trabalhar. Eu tenho algumas doentes que, por exemplo, estou-me a lembrar que inclusive se despediram. Uma delas tinha uma urticária que era agravada pelo frio, porque às vezes há fatores externos, como o frio, o calor a radiação ultravioleta, que são as urticárias, que nós dizemos urticárias mais físicas no sentido que há um fator externo, e que era uma senhora que tinha uma urticária induzida pelo frio, em que a empresa resolveu mudar de instalações. E mudou para umas instalações que era um armazém enorme, em que ela estava de costas para uma porta, em que não conseguia trabalhar. Por isso, às vezes, uma pessoa pensa, a urticária é um problema de pele, é pouco grave. Não, nestas urticárias crónicas, a senhora teve mesmo que se despedir. E por isso, a seguir aos antihistamínicos, nós tentamos aumentar a dose, 1 vez por dia, 2 vezes, alguns até 4 vezes por dia. Quando não conseguimos, há medicação que existe de uso exclusivo hospitalar, que é uma medicação que tem um preço mais elevado e que requer autorização da direção do hospital e que pode ser feita por via subcutânea, ou seja, uma injeção 1 vez por mês, em centros que tenham experiência no tratamento destes doentes graves. Mas também como forma preventiva. Como forma preventiva. Como se fosse uma doença crónica? Sim, no fundo é como se fosse um tratamento crónico, porque o aborrecido da urticária, quando nós temos uma pessoa com urticária, por exemplo, há 1 mês, e que nos pergunta quanto tempo é que a urticária vai demorar, e eu não consigo ter um marcador que me diga assim, para esta pessoa vai durar 3 meses e para outra vai durar 20 anos. Claro. Há algumas pistas que eu posso ter, não é? Mas para uma doença, uma pessoa que dura, imaginemos, 1 ano, a urticária crónica, mas que controla com antihistamínico, é perfeitamente pacífico, é como tomar um antihipertensor, a pessoa tem que perceber que tem que o tomar diariamente. Claro. Se não consegue controlar os sintomas e há a perspectiva de viver mal durante muito tempo, então aí nós temos que pensar em outras opções farmacológicas que os doentes têm direito a fazer. Sra. Doutora, só para terminar, já percebemos que a urticária pode surgir em idade pediátrica, nos mais pequeninos, fase adulta e sénior também, em qualquer momento da vida? Também. No adulto não é, no sénior não é tão frequente. Exato, não é tão frequente, mas pode ocorrer. Muito bem. Muito obrigada por esta explicação e pela sua presença. Vamos agora ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, já sabe que aqui tem voz para participar e, acima de tudo, esclarecer as suas questões. Hoje, segunda-feira, edição de segunda-feira, então, relacionadas precisamente com a especialidade de imunoalergologia. Só tem de marcar o número de telefone 22 508 297 ou mandar uma mensagem escrita, neste caso um e-mail, para o endereço consultório@portocanal.pt. Nós ficamos à sua espera, vamos fazer um curtíssimo intervalo. Até já.